Hello, team, and welcome to episode 7 of Zero to Speaking Continuous Practice. Today, we will see how to use what's new and fresh. Welcome. Team, we have a hard one. Aula passada foi pouco mais tranquilo, sobre o futuro. Particularmente, eu acho que é mais fácil falar no futuro que no presente. E hoje vamos começar nossa abordagem do passado. Bad news, it is the most difficult. É onde que eu vejo 80% dos problemas dos meus alunos é no passado. Why? In English, we don't use that many conjugations. It's pretty simple. But in the past, we do have to conjugate. And we'll be using 3 words, went, was, and were, to start learning about the past. Vocês não vão sair daqui com download perfeito, completo sobre como usar o passado e nunca mais vão errar na vida. No. But I want you to take one big step forward. So if you were here, I want you to be here by the end of the class. And then the next time here. And step by step, we will get you speaking that English that you're looking for. Starting with our warm-up. I went to blank. It was blank with a blank bonus sentence. O que nós estamos praticando aqui? Essa é a fórmula mágica para você praticar o passado. Eu gosto de brincar com meus alunos que toda segunda-feira você pode me falar como é que foi seu fim de semana e toda sexta-feira você pode me falar como é que vai ser seu fim de semana. And this is a basic formula. I went to the lake. I went to the mall. I went to the movies. I went to my friend's house. In my case, I went to my aunt's house in Lagoa Santa. How was it? Como é que foi? It was fun. It was cool. It was horrible. Pode reclamar também. Às vezes reclamar em conjunto é ótimo. Excellent practice. But, how was it? And, one bonus sentence. Mais uma sentença. E lá que tá o suco, o molho do seu treino. Aí essa é a sua chance de acrescentar uma sentença e talvez testar vocabulário novo. Find that word. How do I say that? So, my example, I went to my aunt's house. It was fun. I saw my cousins and ate tropeiro with pork belly. Tropeiro does not translate, but pork belly, docinho de barriga. Excellent. Some torresmo. So, what's the difference between was, were, and went? We will see this in 1 minute. What is something new you will do this week? I will go to Bahia. Something new. Now, team, our grammar point. Went, was, and were. And I'm going to start with went. De todas as palavras no inglês, para mim, esse é o mais irregular. Temos o go, o ir, G-O. We have went, fui, fomos, foram, é o passado de go. Independente se for primeira, segunda, terceira pessoa, singular ou plural, é went. Agora, eles não têm uma letra em comum. Eu não sei como é que chegou do go para o went. But it will be an excellent reference for us. So what I want you to remember today, number 1, went, fui para algum lugar. And number 2, 90% das vezes o coleguinho to vai estar lá. I went to the supermarket. I went to work. So went to, imagino que o to está direcionando o movimento para algum lugar. Você já pode fazer um não verbal assim, I went to that place. And let's look at some of our examples. I went to the supermarket. Maria went to work. And one example without the to, Julia went swimming. Nesse caso, ela foi nadar. Então, ela não foi para algum lugar. She went to the pool. She went to the lake. But ela foi nadar. She went swimming. Não tem o to. Mas só para mostrar que não vai ser sempre, mas regra dos 80%. Maioria das vezes, to depois do went. Now, how about the negative? Se você falar que você não foi, como é que fica? Talvez a primeira impressão de muitos seria falar didn't went. E eu escuto isso quase toda semana. Mas, lembrando, o inglês funciona com sinais. Então, assim que eu vejo essa palavra didn't, que é o passado do don't, eu sei de 2 coisas. Acabei de falar, está no passado. Segundo, está no negativo. Então, nós não mexemos mais no verbo. Não existe didn't went. A gente deixa o go quietinho do jeito que estava, porque o didn't já fez todo o trabalho de colocar ele no passado.
So, I didn't go to school yesterday. Se fosse eu fui, I went to school yesterday. Julia didn't go swimming. O contrário daqui. O que eu não quero escutar é o didn't went. Tá duplamente. So, no didn't went. O didn't já fez todo o seu trabalho para você. E como disse minha aluna Joyce, muito tempo atrás, então vou só usar esse didn't, porque aí fica fácil, não precisa nem conjugar o verbo. It's okay, it's true, but you might have some limitations in what you can say. In the interrogative form, fazendo as perguntas, nós fazemos aquela inversão de novo. O did vai vir antes do sujeito. So, did you go to school yesterday? Mesma história. Assim que eu comecei com auxiliar, eu sei que é uma pergunta. Assim que eu vi a palavra did, eu sei que foi uma pergunta no passado. So, don't mess with go. Leave it alone. Deixa o go quieto. So, did you go to school yesterday? Mas, se a pergunta não for de sim, de não, nós acrescentamos uma dessas palavras de WH que nós vimos no capítulo 3. What, who, when, where. What did you do this weekend? O que você fez esse fim de semana? Now the other two, was and were. E agora nós vamos encontrar um problema, eu não sei do espanhol, mas é um problema do português. Se eu falar, eu fui para... vamos usar. O João foi para o supermercado e o João foi legal. Em inglês são fois diferentes. And when we're talking about to be, a pessoa ser de um jeito, estar de um jeito, nós vamos usar o was e o were. E, uma pausa, para lembrar de uma coisa. Não existe separação entre you, você, e you, vocês. Ambos são a mesma coisa. Se você for no sul dos Estados Unidos, talvez você vai escutar alguém falando you all, vocês todos. Não é necessário. E por que eu estou te falando isso? Eu quero que vocês interpretam você como um plural. Why? Was for singular, were for plural. I was, he was, she was, it was, the weather was, singular. We were, they were, you were. Então, para facilitar a sua vida, imagina que o you, no plural, plurais com were, singulares com was. Am and is become was, and are becomes were. So, let's see some examples. Number one, she was happy with the present she received. Ela estava feliz com o presente que ela recebeu. I was watching a movie. Eu estava vendo um filme, assistindo um filme. You were amazing in your presentation. Você estava incrível na sua apresentação. They were swimming in the pool. Eles estavam nadando na piscina. So we will use this with the ing forms. Eles estavam nadando. Ela estava estudando. Same thing in Portuguese. We will also use this for adjectives. She was happy. It was cool. They were nice. So, podemos usar com adjetivos para falar de como é que a coisa está, ou estava, ou no caso, era. E também o estava fazendo, com ing. Now, with the negative, we already have our auxiliary. Nós não precisamos chamar o do para nos ajudar. O auxiliar já vai estar aqui embutido, o were ou was. Então, é só acrescentar o not depois deles. Eu sugiro sempre vocês aprenderem com as contrações. She wasn't feeling well yesterday. Ela não estava se sentindo bem ontem. They weren't here this weekend. Eles não estavam aqui esse fim de semana. Mas, lembrando que wasn't pode virar was not. Weren't pode virar were not. Mas, a sugestão sempre é treinar com as abreviações. In the interrogative form, flip it around. Where were you? O were vindo antes do sujeito. Was the movie funny? O filme foi engraçado. Não é só movie was funny, com aquela entonação que nós usamos em português. Essa inversão. So, what are 3 places you didn't go this weekend? I didn't go to Europe. I didn't go to Lagoa Santa. And I didn't go to church. And our next activity, I want a story. I love stories.
And usually an easy story to remember. Todo mundo tem uma história da primeira vez. So, first day, primeiro dia fazendo algo. Eu sugeri first day at work, first day at school, mean the first day you met someone, the first day you did something, mas eu quero uma história da primeira vez de alguma coisa. And I want you to practice with your I went to this place, it was cool, this happened. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre as outras palavras no passado em outras aulas, mas por enquanto sugiro pesquisar. Se é uma palavra que você vai usar mais vezes, você aprendendo uma palavra aqui, uma palavra no dia seguinte, vocês vão sentir o resultado rapidamente. So, some points you can mention: where it was, what you were like at the time, it was in the past, who you met, you were nervous, your first impressions, and let me see. What advice would you give somebody on their first day of school or work? Active listening. First day, observe, listen more than you speak. And when I say active listening, you know, those nonverbals. True, yeah, okay. So show that you're listening. I think it's a good way to start. Thursday, our creative activity. At the bottom of this PDF, I put 100 different Instagram pages you can follow. If you're like me, maybe you prefer YouTube. Do this on YouTube. I'm sure they have a TikTok equivalent or Facebook, whatever. But most of my students use Instagram. A maioria usa Instagram. And how will you use this? Find some new pages. Lembrando, a gente quer aquele gatilho da novidade, a gente quer ver umas coisas diferentes. E se a gente conseguir tornar aquele tempo em frente da tela em tempo melhorando o inglês, why not? Right? It's a cool bonus. So, have you been using social media to practice English? Ou pode ser um veneno ou pode ser uma ferramenta, vocês que escolhem. So, I recommend using social media to practice English, whichever is your favorite. And last up, your rating, sua avaliação. Acho que isso é uma forma constante que vocês podem estar praticando. Whenever you do something new, if you go to a restaurant, you watch a movie, you buy something online, whatever you do that's new, stop, take 1 minute to practice your English. I did this, I liked it, disliked it, I would recommend it to, and that's it. For example, I watched the last Bad Boys movie. It was cool, and I liked seeing Reggie's evolution. I would recommend it to people looking for a light movie, and especially people who have seen the previous Bad Boys movies. All right? Team, that is it. Like always, thank you, and I hope to see you in class. Have a good one.